Ela se chamava Valentina, tinha 19 anos e era daquelas meninas que todo mundo notava ao entrar em um lugar. Loira, olhos de um azul profundo, corpo esguio, sorriso que parecia moldado à perfeição. Mas o que os olhos viam por fora, o coração não sustentava por dentro. Valentina sempre soube do seu poder. Desde cedo, acostumou-se a ouvir elogios exagerados, a receber olhares apaixonados ou invejosos. Cresceu ouvindo que era especial, que era linda demais para viver uma vida comum. E ela acreditou. Talvez até demais. Morava em um bairro de classe média, numa casa modesta, mas confortável, com tudo o que precisava. Mas para ela, aquilo nunca bastava. Sentia-se deslocada, como se tivesse nascido na família errada. Achava que merecia mais luxo, mais atenção, mais tudo. E a primeira vítima dessa ilusão era justamente quem mais a amava, sua mãe, Dona Marisa. Marisa, uma mulher de 44 anos, trabalhadora, simples e com uma beleza apagada pelo cansaço. Tinha mãos marcadas pelo serviço, olhos cansados de noites em claro, mas um coração que batia forte por aquela filha, que parecia nunca se satisfazer. Valentina a tratava como se fosse apenas uma funcionária, uma empregada que devia sustentar suas vontades. E o mais doloroso, ela fazia isso sem um pingo de culpa. Mãe, pelo amor de Deus, você vai sair comigo com essa roupa? Ela dizia, rindo debochadamente com as amigas. Se eu te pedir um vestido novo, você compra ou vai dar mais uma desculpa? A mãe abaixava os olhos, suspirava fundo e dizia, vamos ver o que dá para fazer, filha. Marisa trabalhava como auxiliar em uma clínica médica. Fazia plantões, pegava horas extras, às vezes saía antes do sol nascer e voltava depois que ele já tinha ido embora. Tudo por Valentina. Tudo para que ela tivesse um pouco mais do que ela mesma teve na juventude. Mas não havia gratidão, só cobrança. Valentina frequentava uma faculdade particular de moda. Queria ser influenciadora, modelo, qualquer coisa que envolvesse flashes e aplausos. E fazia questão de exibir isso nas redes sociais. Fotos em cafeterias caras, maquiagem de grife, roupas importadas, mesmo que nada daquilo tivesse sido conquistado por ela. O pai, seu Jorge, trabalhava como técnico em eletrônica e tentava, como podia, equilibrar os gastos da casa. Mas era Marisa quem fazia os maiores malabarismos financeiros para agradar a filha. Deixava de comprar roupas novas para si, andava com sapato gasto. Mas fazia questão de não deixar faltar nada para Valentina. O problema é que faltava. Faltava respeito, faltava amor, faltava empatia. E ela, a filha perfeita aos olhos dos outros, não via isso. Sentia vergonha da mãe, da casa, da simplicidade. Se alguém ligava o som alto e tocava música popular, Valentina torcia o nariz. Meu Deus, isso é coisa de pobre, mãe. Por que você ouve essas coisas? E Marisa respondia em silêncio, com um sorriso triste nos lábios, porque já não sabia mais como agradar. Naquela casa, onde o amor era diário, mas maltratado, nascia uma ferida que só o tempo e a dor seriam capazes de curar. E o tempo estava só começando a contar. Marisa sempre foi uma mulher discreta. Nunca precisou de muito para se sentir bonita, mas há tempos não se olhava no espelho com carinho. O reflexo mostrava olheiras fundas, cabelos amarrados às pressas, marcas de expressão que carregavam mais histórias do que rugas. Ela não era velha, tinha apenas 44 anos, mas parecia ter vivido o dobro. O trabalho na clínica era puxado, fazia a limpeza, organizava prontuários, atendia ao telefone e ainda ajudava na copa. Quando alguém perguntava por que ela ainda não havia trocado de emprego, Marisa respondia, porque aqui me tratam com respeito e eu preciso desse salário. Mas a verdade é que Marisa estava esgotada, não só pelo trabalho, mas pelo fardo emocional de criar uma filha que não a enxergava como mãe, apenas como um recurso.
Era como se Valentina tivesse crescido sem alma, apenas vaidade. Certa noite, depois de um turno exaustivo, Marisa chegou em casa e encontrou a pia cheia de louça, a casa em silêncio e a luz do quarto da filha acesa. Bateu na porta suavemente. "Filha, tudo bem aí?" Valentina respondeu com impaciência. "Mãe, tô fazendo vídeo. Não bate na porta como se fosse uma empregada, por favor." Marisa sentiu o golpe. Mais um entre tantos. Deu meia volta e foi lavar a louça. Enquanto ensaboava um copo, lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto. Não chorava alto. Já tinha aprendido a não fazer barulho com o sofrimento. No dia seguinte, chegou mais cedo da clínica. Tinha preparado um bolo simples para o lanche, algo que Valentina gostava quando era criança. Esperava que, talvez, um gesto de carinho quebrasse o gelo, mas quando a filha chegou, nem notou o esforço. "Nossa, bolo! Ainda faz essas coisas cafonas?" "Eu lembrei que você gostava quando era menor", disse a mãe, segurando a bandeja. "Menor, né, mãe? Eu tinha 5 anos. Agora eu gosto de comida de verdade. Aliás, você podia parar de gastar com essas coisas e me dar aquele dinheiro para a blusa que eu vi ontem." Marisa engoliu seco. "Filha, eu tô fazendo o que posso. Esse mês a gente tá meio apertado." "Vocês estão sempre apertados, né? Parece que vivem reclamando de tudo. Vocês que escolheram essa vida, eu não quero isso para mim." A frase ficou pairando no ar como um soco no estômago. Marisa não respondeu. Só foi para o quarto, fechou a porta e sentou na cama. Abriu a carteira, tirou de dentro uma velha fotografia. Valentina com uns 4 anos, vestida de bailarina, sentada no colo dela. As duas riam com alegria sincera. Era uma época em que o amor ainda tinha espaço para florescer. Agora, a casa era um campo de silêncio, de exigência, de ressentimento. E mesmo assim, Marisa não desistia. Continuava ali, firme, esperando que um dia a filha olhasse para ela não com desprezo, mas com o mesmo olhar daquela foto. Naquela noite, ela dormiu abraçada à imagem do passado, torcendo para que o futuro ainda trouxesse de volta aquela menininha sorridente que um dia tanto a amou. Mal sabia ela que o caminho para isso passaria por dor. E que, às vezes, o amor só é compreendido quando a vida ensina da forma mais dura. Era uma sexta-feira à tarde, quando Valentina chegou em casa com 2 amigas da faculdade. Todas bem vestidas, maquiadas, cheias de risadinhas e comentários maldosos disfarçados de piada. Marisa, como sempre, estava em casa. Tinha saído mais cedo do trabalho por causa de uma dor nas costas e aproveitou para limpar a sala, colocar uma roupa bonita e preparar um café com bolo. Talvez, naquele dia, a filha se orgulhasse dela. "Oi, filha. Preparei um cafezinho para vocês. Tem bolo de cenoura com cobertura de chocolate, do jeito que você gostava." Valentina nem olhou para a mesa. As amigas cochicharam algo que fez uma delas rir com a mão na boca. "Ai, mãe, obrigada, mas a gente tá de dieta. A gente vai pedir um lanche mais tarde, tá?" "Ah, claro, tudo bem", disse Marisa, tentando sorrir. "Se precisarem de algo, estou no meu quarto." Mas antes que saísse, ouviu uma frase que rasgou como faca. "Gente, minha mãe tem essa mania de coisa simples, sabe? Tudo meio brega, tipo novela antiga." As amigas riram, e Marisa também riu. Mas foi um riso contido, envergonhado, de quem aprende a sorrir para esconder a dor. Naquela noite, a vergonha não era da filha, era da mãe. E isso doía mais do que qualquer outra coisa. Não era pelo bolo recusado, nem pelas palavras, mas pelo modo como Valentina parecia envergonhar-se da sua origem, da sua casa, da própria mãe. Depois que as amigas foram embora, Marisa tentou conversar. "Filha, posso te falar uma coisa?" "Ai, mãe, agora não. Tô cansada, foi um dia cheio. Você viu como as meninas são exigentes." "Exigentes ou maldosas?"
Valentina bufou. Você está exagerando. Só porque elas não quiseram seu bolinho, agora virou drama, tá parecendo carência. Aquela palavra feriu mais do que qualquer outra. Carência. Como se fosse um defeito amar demais. Como se todo o esforço feito fosse visto como peso. Marisa respirou fundo, tentando segurar o que lhe vinha à boca. Você vai entender um dia, quando for mãe. Valentina revirou os olhos. Ai, lá vem você com esse papo de sofrimento e maternidade. Mãe, pelo amor de Deus, o mundo mudou. Eu quero uma vida melhor, luxo, viagens. Eu não quero passar minha juventude limpando casa e juntando cupom de desconto. Mas quem disse que eu queria isso, filha? Marisa perguntou, com os olhos marejados. Você acha que isso foi escolha minha? Valentina não respondeu. Talvez porque nunca tivesse parado para pensar. Naquela noite, a jovem saiu para uma festa. Deixou a mãe com a luz da cozinha acesa e a xícara de café ainda cheia. Era sempre assim. Marisa ficava esperando. Esperando um olhar de carinho, um abraço, um pedido de desculpas, mas tudo o que recebia eram silêncios e desprezos. No quarto, antes de dormir, ela sussurrou sozinha. Eu te amo, filha, mesmo que você não saiba ainda o que isso significa. E lá fora, no frio da madrugada, Valentina dançava em meio a luzes e selfies, sem imaginar que, um dia, trocaria tudo aquilo por uma única chance de ouvir essa frase com o coração que hoje ignorava. Naquela madrugada, Valentina voltou para casa por volta das 3:30 da manhã. Os saltos batiam no piso da casa em um ritmo cansado e o cheiro de perfume misturado com bebida preenchia o corredor. Marisa, como sempre, estava acordada. Não porque não queria dormir, mas porque não conseguia. Desde que Valentina começara a sair com frequência, o sono se tornara uma espera angustiante. Cada barulho no portão fazia seu coração acelerar. Boa noite, filha, disse com voz baixa, enquanto a filha passava sem olhar. Valentina nem respondeu, apenas resmungou. Boa noite, mãe. Já vai começar com o sermão? Não, só queria saber se chegou bem. Só isso. Valentina soltou um riso debochado. Cheguei bem, como sempre. Não precisa fazer esse papel de mãe sofredora, tá bom? Aquilo doeu. Mais uma vez, como uma repetição cruel que virava rotina. Marisa não respondeu. Apenas voltou para o quarto. Sentou-se na cama e, como em tantas outras noites, pegou o celular e abriu a galeria de fotos antigas. Valentina pequena, com os cabelos cacheados, vestida de fada, abraçando a mãe com força. Aquela menininha que costumava correr pela casa gritando "Mamãe, mamãe!", parecia ter desaparecido, como se nunca tivesse existido. Ela pensava, onde foi que eu errei? Mas no fundo sabia que tinha feito tudo o que podia. E continuaria fazendo. No dia seguinte, um sábado de sol, Marisa preparou o café da manhã como sempre. Pão, frutas, suco natural, tudo simples, mas feito com amor. Valentina saiu do quarto de cara amarrada. Mãe, por que você faz suco natural? Eu já falei 1000 vezes que eu gosto de suco de caixinha de morango. É que esse é mais saudável, filha. E como você dormiu tarde, achei que... Mãe, para de se meter na minha vida. Só porque você não teve escolha, quer ficar controlando tudo agora? Me deixa em paz. Dona Marisa não respondeu. Apenas olhou para a filha com os olhos marejados. Não por raiva, mas por dor. Uma dor antiga que se acumulava em silêncios, em olhares ignorados, em abraços recusados. Valentina notou aquele olhar, mas fez questão de ignorar. Orgulhosa demais para recuar, mimada demais para refletir. A mãe então levantou da mesa, levou o prato até a pia e disse com a voz baixa, um dia você vai entender, mas tomara que não seja tarde demais. Valentina bufou e saiu. Passou o dia na rua, postando stories com filtros e legendas fúteis. Aos olhos da internet, era feliz, livre e independente.
mas não passava de uma garota perdida que confundia liberdade com arrogância e amor com obrigação. Enquanto isso, Marisa seguia com seus dias, cada vez mais calados, cada vez mais machucados. E assim, entre noites mal dormidas e palavras afiadas, essa mãe silenciosa seguia amando, sem reconhecimento, sem carinho, mas com uma esperança que só as mães conhecem, a de que um dia tudo mude. Só que o destino tem formas duras de ensinar. E estava se preparando para dar a Valentina a maior lição da vida. Era o aniversário de Valentina. Dezembro. Calor, férias chegando, gente animada em todo canto. E, como sempre, ela queria uma festa. Não algo simples como aquelas que a mãe costumava preparar com tanto carinho nos tempos de escola. Queria uma festa de verdade, com DJ, buffet, iluminação, fotógrafo, algo digno de stories para impressionar. Mãe, pelo amor de Deus, esse ano eu quero uma festa de verdade, tá? Já tô com 19. E não quero aquelas coisinhas fofas que você faz com papel crepom e refrigerante barato. Eu quero algo que faça minhas amigas dizerem uau. Marisa engoliu a dor daquelas palavras e apenas perguntou: você tem ideia de quanto custa isso tudo? Aí é problema seu, né? Vocês trabalham para isso. Ou o dinheiro que vocês ganham é só para pagar a conta e ficar com cara de pobre no final do mês? O silêncio foi ensurdecedor. Dias depois, contra todas as vontades, Marisa começou a correr atrás do que podia. Pegou um empréstimo no banco, fez hora extra, deixou de pagar o cartão de crédito para poder bancar a decoração. Comprou um vestido novo para a filha em 3 parcelas, tudo para que ela tivesse a tal festa dos sonhos. No dia da festa, Valentina brilhou. Estava linda e sabia disso. Recebeu os convidados como uma celebridade. Posou para fotos, dançou, riu, bebeu. A mãe ficou nos bastidores, cuidando da comida, organizando a entrada dos convidados e de vez em quando olhando para a filha com um orgulho tímido, mas sincero. Queria apenas vê-la feliz. Até que uma das amigas perguntou: quem é aquela mulher ali de avental com a cara cansada? Valentina respondeu sem pensar: ah, é a moça que ajuda aqui em casa. Foi como uma facada. Marisa ouviu, parou e sentiu o mundo desabar sob os pés. Mas, como sempre, disfarçou. Voltou para a cozinha, enxugou as mãos e respirou fundo. Só então sentiu algo escorrer pelo rosto. Lágrimas. Depois que todos foram embora, já quase 2 da manhã, Valentina ainda sorria, olhando as fotos no celular. A mãe, em silêncio, começou a recolher os copos e os restos de bolo. Foi tudo perfeito, né, filha? Perguntou com a voz trêmula. Valentina nem respondeu. Estava ocupada demais postando mais uma selfie. Marisa então falou o que há anos guardava no peito. Sabe, Valentina, às vezes me pergunto se você me ama. A filha se virou, surpresa com a pergunta. Que pergunta é essa, mãe? Claro que amo. Mas por que está dizendo isso? Porque amor não humilha. Amor não sente vergonha. Amor não trata a mãe como empregada. E hoje eu fui isso para você, só isso. Valentina ficou em silêncio. Você pode ter tido sua festa, mas eu perdi um pedaço do meu coração hoje. E subiu para o quarto, deixando a filha com o celular na mão. E pela primeira vez, com a consciência inquieta, a semente havia sido plantada. Mas ainda levaria tempo e dor para germinar. Nos dias que se seguiram à festa, Valentina se afastou um pouco de casa. Passava mais tempo na faculdade, estendia-se nas cafeterias caras com as amigas e evitava olhar a mãe nos olhos. No fundo, sentia algo estranho, um incômodo que nunca havia sentido. Era como se, pela primeira vez, algo estivesse fora do lugar, e não fosse culpa da mãe. Mas o orgulho falava mais alto. Era mais fácil fingir que nada tinha acontecido. Enquanto isso, Dona Marisa vivia o eco daquele desabafo. Continuava trabalhando, cuidando da casa,
e tentando manter o sorriso no rosto. Mas havia uma tristeza diferente no olhar, uma exaustão não só física, mas emocional. Como se algo dentro dela tivesse finalmente se partido. Naquele mês, a conta de luz atrasou. O cartão estourou. As parcelas da festa começaram a vencer, e o salário mal dava conta. Seu Jorge, o pai, percebeu. Marisa, você pegou dinheiro emprestado para a festa da Valentina, foi isso? Ela apenas assentiu com a cabeça, envergonhada. Você está se matando por uma menina que não sabe o que é sacrifício, Marisa. A gente precisa parar de alimentar esse monstro. Ela o olhou com os olhos cheios d'água, mas disse algo que ninguém esperava. É minha filha, Jorge, e enquanto eu tiver forças, vou continuar tentando fazer com que ela veja isso. Mas o que Valentina via era outra realidade. Naquela semana, pediu à mãe um celular novo. O meu tá com a câmera ruim, e eu preciso postar com qualidade. Não dá para continuar assim. Filha, a gente tá com as contas atrasadas. Espera um pouco. Sempre essa desculpa. Quando é que vocês vão entender que eu não quero viver igual vocês? Eu sou diferente, mãe. Eu tenho ambições. Marisa tentou argumentar. E você acha que a gente nunca teve? Você acha que eu sonhava em viver contando moeda para pagar o gás? Você tem ideia do que abrir mão por você? Valentina revirou os olhos. Lá vem o drama. Foi aí que Marisa explodiu. Drama? Drama? Você chama de drama o fato de eu nunca ter comprado uma roupa nova para mim em 5 anos? O fato de eu ter vendido minha aliança para pagar um livro teu da faculdade? O fato de eu me calar toda vez que você me humilha? Isso não é drama, Valentina, isso é amor. E você nem sabe o que isso significa. Valentina ficou em silêncio. Pela primeira vez não soube o que responder. Saiu. Bateu a porta. Foi até a casa do namorado, Caio, um rapaz mais velho, bem de vida, com carro próprio e roupas de grife. Era com ele que ela sonhava se casar, alguém que pudesse dar a vida que ela achava que merecia. E, de fato, meses depois, eles ficaram noivos. Valentina enxergava nisso a porta de saída para tudo o que odiava em casa. Finalmente, teria uma vida à altura. Mas o que ela não sabia é que a altura que ela tanto buscava ainda era rasa demais para entender o que era amor de verdade. E que em breve a vida começaria a ensinar, não com luxo nem com likes, mas com dor, daquela que transforma. O casamento de Valentina com Caio parecia um conto de fadas para quem via de fora. A cerimônia foi luxuosa, em um buffet elegante, com decoração impecável, vestido de grife e convidados bem vestidos. Marisa e Jorge estavam lá, sentados discretamente em uma das mesas do fundo. A filha sequer os mencionou no microfone. Nem uma palavra de agradecimento, nem um olhar. Durante a festa, Marisa se segurou para não chorar. Não por tristeza, mas por aquele sentimento silencioso de invisibilidade. Era como se, naquele novo capítulo da vida da filha, ela já não fizesse mais parte. Ela tá feliz, né? Sussurrou para Jorge, tentando disfarçar a dor com um sorriso. Ele apenas assentiu, mas sua expressão era a de um homem que via, com pesar, a filha se afastar de vez. Valentina se mudou para o apartamento de luxo de Caio na semana seguinte. Tudo novo, tudo moderno. Armários planejados, cama king size, cozinha gourmet, e uma nova vida começava. Mas também um novo tipo de solidão. Nos primeiros meses, Valentina se sentia uma princesa. Postava fotos da casa, da aliança brilhando no dedo, das taças de espumante. Fazia vídeos sobre vida de casada e falava com desdém da época em que vivia apertada. Marisa acompanhava tudo em silêncio. Não comentava, não curtia, apenas observava e guardava dentro do peito a saudade. Às vezes, ligava. Valentina atendia, mas sempre com pressa. Oi, mãe, fala rápido. Tô no meio de uma campanha com a minha equipe de marketing. Eu só queria saber se você tá bem, filha. Tô ótima.
Depois eu te ligo, tá? Mas raramente ligava. E então veio a notícia que mudou tudo. Valentina estava grávida. Foi um susto. Não estava nos planos, mas ela decidiu encarar. Imaginava uma gravidez cheia de fotos, ensaios, presentes caros e o status de mamãe fashion que tanto desejava. Caio no início pareceu animado, mas com o tempo começou a se distanciar. Chegava tarde, evitava conversar sobre o bebê e resmungava toda vez que Valentina pedia ajuda com alguma coisa. Você que quis isso agora, Valentina. Então segura a barra, dizia ele com frieza. Aos poucos, o apartamento luxuoso se tornava um lugar frio, silencioso e pesado. Valentina começou a se sentir sozinha e, pela primeira vez, pensou na mãe. Lembrou das noites em que Marisa ficava acordada esperando, das vezes em que tentava agradar com pequenos gestos. Lembrou dos bolos simples, das mãos calejadas, dos conselhos ignorados. E algo dentro dela começou a rachar. Mas o orgulho ainda estava ali. Ela não podia dar o braço a torcer. Continuava sorrindo nas redes sociais, mesmo quando chorava no banheiro escondida. A barriga crescia, a solidão também. E com o nascimento se aproximando, Valentina começava a sentir medo. Medo de não saber ser mãe, medo de falhar, medo de ser tudo aquilo que sempre disse odiar. Mas o maior medo era ter que voltar e encarar o olhar da mulher que ela mais desprezou. Aquela que ela começava, enfim, a compreender. O parto foi difícil. Valentina sentia contrações intensas e Caio estava no celular. Durante as horas no hospital, ele demonstrava impaciência, como se tudo aquilo fosse um incômodo que precisava terminar logo. Tá demorando muito, Valentina. Eu tenho reunião cedo amanhã. Ela olhou para ele com os olhos marejados, suando, sentindo o corpo abrir em dor. Mas ele não segurou sua mão, não beijou sua testa. Apenas ficou de pé, distante, olhando o relógio como quem esperava o fim de um expediente. E então, em meio à dor e aos gritos, o choro do bebê preencheu o quarto. Um menino, lindo, pequeno, tão frágil. Valentina o recebeu nos braços e, pela primeira vez, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma mistura de medo, amor e responsabilidade esmagadora. Olhou para aquele rostinho enrugado e corado e chorou, mas não de dor física. Chorou de arrependimento. Aquela criaturinha agora dependia completamente dela. Não havia mais como fugir. Não havia mais desculpas. Ela era mãe, e pela primeira vez, o mundo deixou de girar em torno dela. Naquela noite, Caio foi embora. Disse que precisava descansar. Deixou-a sozinha, no quarto escuro, com o bebê no berço transparente ao lado. O silêncio do quarto era cortado apenas pelo som da respiração da criança. Valentina tentou dormir, mas não conseguiu. Seu corpo doía, mas sua alma doía ainda mais. Lentamente, olhou para o filho. Observou cada detalhe. Os dedos minúsculos, os cílios finos, a respiração calma. E então, como num filme que se rebobina, flashes da infância vieram. O dia que caiu e foi socorrida pela mãe, o aniversário com bolo simples na cozinha, o uniforme limpo toda manhã, o beijo na testa antes da escola. E então chorou de novo, mas dessa vez por tudo o que disse. Por tudo o que não disse, por todas as vezes que virou o rosto, riu da mãe, esnobou seu amor. Com o peito doendo, não só da amamentação, mas do arrependimento, Valentina pegou o celular. Eram quase 3 da manhã. Ela digitou uma mensagem. Mãe, ele nasceu e eu tô com medo. Demorou 2 minutos para a resposta chegar. Você não está sozinha. Estou indo. 25 minutos depois, a porta do quarto se abriu. E lá estava ela, Marisa, de cabelo preso às pressas, casaco jogado por cima da camisola, olhos vermelhos de preocupação, mas o mesmo olhar de sempre.
Amor. Aquele amor que nunca cobrou aplausos, que nunca virou as costas. Ela se aproximou devagar, tocou a mão da filha e disse baixinho: "Filha, eu estou aqui e sempre estive." Valentina desabou, como uma criança, como a menina que havia se perdido de si mesma. Naquela madrugada, enquanto o bebê dormia, Marisa embalava a filha, agora mãe, em seus braços. Porque o tempo passa, as mágoas doem, mas para uma mãe de verdade, o amor nunca desiste. Os dias que seguiram o nascimento de Gabriel foram como uma avalanche silenciosa na vida de Valentina. As noites mal dormidas, o choro interminável, o medo constante de estar fazendo tudo errado. Era como viver em um mundo onde o tempo não passava, onde o relógio girava apenas entre mamadas, fraldas e cansaço. Caio, cada vez mais ausente, dizia estar trabalhando demais e mal aparecia em casa. Quando chegava, mal olhava para o filho. Dormia em outro quarto, tinha perdido o brilho nos olhos, ou talvez nunca o tivesse tido. Valentina, agora sozinha no papel mais desafiador da vida, começou a enxergar o que nunca tinha visto. E o que ouvia, mesmo em silêncio, era a voz da mãe, ecoando em lembranças. Era como se, finalmente, aquelas frases que antes desprezava começassem a fazer sentido. Filha, não adianta beleza se o coração for vazio. O mundo pode te virar as costas, mas eu sempre vou estar aqui. Amor de mãe não tem preço, nem substituto. Ela ouvia essas palavras enquanto amamentava chorando, enquanto trocava a fralda com os olhos vermelhos de sono, enquanto olhava para a tela do celular e via que ninguém a procurava, que os convites para festas haviam sumido, que as amigas tinham se distanciado. Agora, tudo era diferente. Uma tarde, sentada na poltrona do quarto, com o filho dormindo em seu colo, ela olhou para o espelho. Viu seus cabelos bagunçados, as olheiras profundas, a pele sem maquiagem. Pela primeira vez, se viu como via a mãe anos atrás. E então, entendeu. Entendeu cada expressão cansada de Marisa, cada silêncio diante de suas grosserias, cada prato posto na mesa, cada roupa lavada, cada noite acordada. Entendeu que amor não era o que ela buscava nos outros, era aquilo que ela sempre teve e nunca valorizou. Naquela mesma tarde, sua mãe chegou com um saquinho de pão fresco e 2 potinhos de sopa. "Eu fiz aquela sopinha que você gostava quando era pequena. Achei que talvez você quisesse comer algo quente." Valentina abriu a porta com o rosto envergonhado, os olhos marejados. "Mãe, desculpa, por tudo." Marisa apenas a abraçou. "Você não precisa pedir desculpa. Ser mãe já é desculpa suficiente para entender o mundo todo." E ali, naquele abraço, Valentina se quebrou de vez. Porque não era um pedido de desculpas qualquer. Era um pedido de perdão para a alma. Era a libertação de anos de ingratidão. Era o renascimento não apenas como mãe, mas como filha. E a partir daquele dia, Marisa passou a estar mais presente. Não por obrigação, mas por amor. O mesmo amor que sempre esteve ali, esperando pacientemente pela hora certa de ser reconhecido. Valentina, agora mais humilde, mais humana, começava a trilhar o caminho da redenção. Mas ainda faltava um passo. Não bastava apenas sentir. Era preciso agir. O tempo passou. Gabriel completava seus primeiros meses de vida, e Valentina, mesmo ainda fragilizada, começava a se adaptar à rotina de mãe. A vaidade deu lugar à simplicidade. Os dias no salão e as selfies no espelho foram trocados por mamadeiras, roupinhas com cheirinho de talco e silêncios longos, cheios de pensamentos. Caio estava cada vez mais ausente. Agora já não escondia mais os atrasos, os sumiços. Valentina suspeitava de traições e não precisava de provas. A ausência dele já era por si só uma confirmação. Quando ele estava em casa, não ajudava. Reclamava de tudo, do choro do bebê, da bagunça no apartamento, da comida sem gosto. "Você se deixou acabar, Valentina."
Olha para você. Nem parece mais a mulher com quem eu me casei. Ela ouviu e, pela primeira vez, não respondeu. Porque sabia que a mulher que ele havia se casado nunca existiu de verdade. Era uma invenção, uma ilusão que ela própria criou para fugir da realidade. Mas agora, ali, de pijama velho, com o filho no colo e os olhos cansados, ela era alguém real. Alguém que sentia, que vivia. E foi nesse momento de lucidez que uma saudade inesperada bateu. Uma saudade que vinha da infância. Lembrou-se do colo da mãe nas noites de febre, do cheiro de bolo simples invadindo a casa, das mãos ásperas que sempre seguravam as dela com firmeza, dos bilhetes deixados na lancheira com frases como "Mamãe te ama". Lembrou-se de tudo aquilo que nunca valorizou. E chorou. Chorou como nunca havia chorado antes, em silêncio, com o filho no peito. Chorou de saudade, de arrependimento, de amor tardio. No dia seguinte, ela foi até a casa da mãe sem avisar. Marisa estava na cozinha, preparando o almoço. Quando viu a filha entrar com o bebê no colo, ficou surpresa. "Valentina, tá tudo bem?" Ela não respondeu de imediato. Apenas caminhou até a mesa da cozinha e sentou-se. "Mãe, eu só queria comer a sua comida hoje. Aquela com gostinho de casa, de abraço." Marisa sorriu, com os olhos cheios d'água. "Tem arroz com feijão fresquinho e frango na panela." Valentina olhou ao redor. Aquela casa que um dia ela desprezou agora parecia um refúgio. A mesa simples, o cheirinho do alho frito, o pano de prato com estampa de galinha. Tudo tinha alma, tudo tinha amor. "Mãe, você me perdoa?" "Desde sempre." E ali, enquanto o almoço borbulhava na panela e Gabriel dormia no berço improvisado com almofadas, Valentina descansou como não fazia há muito tempo. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ela finalmente estava em paz, no único lugar onde nunca foi julgada, onde sempre foi amada, mesmo sem merecer. No coração de uma mãe. Era madrugada. Gabriel havia passado o dia inteiro irritado, chorando sem parar. Valentina tentou de tudo. Mamou, tomou banho, foi ninado, colocado no colo no berço, de bruços, de lado, enrolado em cobertor, no silêncio e com música suave. Nada adiantava. As horas avançavam e ela já não sabia mais se chorava de cansaço ou de frustração. Caio não estava em casa. Dissera que precisava viajar a trabalho. Não respondeu às mensagens, nem sequer perguntou como o filho estava. Valentina, com os olhos vermelhos e o rosto pálido, sentou-se no chão do quarto com o bebê no colo. Cansada, exausta, derrotada. Foi nesse momento que se lembrou de uma cena da infância. Uma vez, quando tinha 8 anos, passou a noite com febre. Lembrava-se vagamente da mãe ao seu lado, trocando panos frios, passando compressas, sussurrando canções antigas e dizendo: "Calma, meu amor, a mamãe está aqui, não vou sair do seu lado." Na época, achava que aquilo era obrigação, que todas as mães faziam isso, que ela merecia aquilo. Mas ali, com Gabriel no colo e o corpo tremendo de cansaço, entendeu. Entendeu o que era passar noites em claro. O que era chorar de medo. O que era não ter certeza se estava fazendo a coisa certa, mas continuar mesmo assim. Entendeu o que era amar sem esperar nada em troca. E, mais do que tudo, entendeu o tipo de mulher que Marisa foi, e ainda era. Valentina pegou o celular, hesitou por alguns segundos e ligou. A voz da mãe atendeu com uma preocupação que só mãe conhece. "Filha, tá tudo bem?" "Não", respondeu Valentina com a voz embargada. "Ele não para de chorar, mãe. Eu tô esgotada, tô com medo. Tô me sentindo um lixo. Eu não sei ser mãe." Do outro lado da linha, um silêncio. E depois, uma frase simples. "Eu tô indo." Menos de 20 minutos depois, Marisa chegou. Com um moletom velho, chinelos e uma expressão de quem já conhecia aquele tipo de guerra e sabia como vencê-la. Pegou Gabriel no colo, cantarolou baixinho, e aos poucos o menino foi se acalmando.
Valentina, deitada no sofá, assistia à cena com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, como você fez isso tantas vezes sozinha? Como não enlouqueceu? Marisa sorriu com doçura. Talvez eu tenha enlouquecido um pouco, sim, mas cada vez que eu te via sorrir no dia seguinte, tudo valia a pena de novo. Valentina então se levantou, foi até ela e abraçou forte. Mas dessa vez não foi um abraço superficial, automático. Foi o abraço de uma mulher que, pela primeira vez, compreendia. Eu quero ser como você, mãe. Forte, amorosa, presente. Mesmo quando não recebo nada em troca. Você já é, só precisa acreditar. Naquela madrugada, as duas dormiram juntas no sofá, com Gabriel no colo de Marisa. 3 gerações unidas por uma dor silenciosa, um aprendizado duro e um amor que finalmente começava a ser enxergado com clareza. Algumas semanas depois daquela madrugada em que dormiram juntas, Valentina começou a sentir uma necessidade que nunca havia sentido antes, a de se expressar. Não para o mundo, não em redes sociais, mas para a única pessoa que nunca desistiu dela. Numa tarde chuvosa, enquanto Gabriel dormia, ela sentou-se na mesa da cozinha com uma xícara de chá e uma folha em branco à sua frente. Por alguns minutos, ficou ali apenas olhando para o papel, como se o silêncio exigisse respeito antes que a verdade pudesse ser escrita. E então, começou. Mãe, eu escrevo porque falar ainda me falta coragem. Talvez porque toda vez que eu olho nos teus olhos, sinto vergonha de tudo o que fiz. Você foi o muro que me protegeu de mim mesma, e eu só soube atirar pedras. Durante anos, eu te julguei, te humilhei, virei as costas. Disse coisas que nenhuma mãe merecia ouvir. Me senti superior por causa de roupas, festas, amigos que hoje já nem me seguem mais. Mas você permaneceu. Mesmo quando eu não te chamei, você veio. Mesmo quando eu te feri, você me acolheu. Agora, com o Gabriel nos meus braços, eu entendo cada silêncio teu, cada olhar cansado, cada bolo simples que você fez com tanto amor e eu chamei de cafona. Entendo por que você chorava baixinho à noite, e eu choro também. Mãe, me perdoa, não por ter errado, mas por ter levado tanto tempo para perceber. Obrigada por ter sido mãe até quando eu só fui filha na certidão. Valentina terminou a carta com as mãos tremendo. Respirou fundo. Dobrou o papel com cuidado e o colocou dentro de um envelope. Mas não entregou. Guardou dentro de uma caixa de lembranças junto com uma foto antiga. Ela, ainda pequena, no colo da mãe, com um sorriso banguela e os olhos brilhando. Era a única foto onde se via claramente o quanto já foi amada, mesmo antes de saber o que amor significava. Naquela noite, ela foi até a casa da mãe com Gabriel no colo. Mãe, posso dormir aqui hoje? Claro que pode, filha. Dormiram as 3 gerações no mesmo quarto. Gabriel no berço, Valentina no colchão no chão e Marisa na cama. Durante a madrugada, Gabriel chorou. Valentina se levantou, mas antes que pudesse pegá-lo, a mãe já estava com o neto nos braços, embalando devagar. Valentina observou-o encostada no batente da porta e sussurrou baixinho. Obrigada, mãe. Marisa sorriu sem olhar, como se tivesse escutado com o coração. E Valentina entendeu mais uma vez que existem palavras que não precisam ser ditas, mas que, quando são, curam. E ali, no silêncio daquela noite, o passado começava a cicatrizar. O tempo passou. Não muito, apenas o suficiente para que as feridas começassem a se fechar. Valentina agora era outra mulher. Ainda jovem, ainda bonita, mas agora com um olhar mais leve, mais humilde. O brilho que havia em seus olhos não vinha mais de maquiagem ou elogios, mas da paz de quem finalmente reconheceu onde estava o verdadeiro amor. A relação com Caio havia chegado ao fim. Ele pediu o divórcio pouco depois do primeiro aniversário de Gabriel. Disse que precisava reencontrar sua liberdade. Valentina não chorou, não implorou,
Apenas o olhou com tranquilidade e disse: espero que um dia você saiba o que é ter alguém que fica, mesmo quando não há mais nada. E ele foi, sem se despedir do filho, sem olhar para trás. Nesse dia, Valentina voltou para a casa da mãe, com uma mala, o filho no colo e o coração sereno. Não era um retorno de derrota, era um recomeço. Marisa a recebeu na porta com os olhos marejados. Filha, tem certeza? Tenho, e não só porque eu preciso, mas porque agora eu quero. Nos meses seguintes, elas reconstruíram mais do que a rotina, reconstruíram o elo. Marisa ensinava Valentina a cozinhar. Valentina ajudava a mãe com as redes sociais para vender uns bolos por encomenda. Gabriel crescia forte, risonho, cercado de amor. Os três andavam juntos pela feira do bairro, sorriam na fila do pão, riam vendo novela à noite. Era uma simplicidade que, anos atrás, Valentina desprezava. Agora era um luxo raro. Até que, numa tarde nublada, enquanto Gabriel dormia no carrinho, as duas sentaram no sofá com uma xícara de café. Valentina puxou a caixa onde guardava fotos antigas. Mostrou uma por uma. Ela pequena no parquinho. A mãe segurando uma flor feita de papel crepom. Um bilhete de Dia das Mães com letra torta. E o clássico "Eu te amo". E então ela tirou a carta do envelope. Mãe, eu escrevi isso há meses. Nunca tive coragem de te dar. Marisa pegou o papel com mãos trêmulas. Leu em silêncio, linha por linha, e quando terminou estava chorando. Valentina tentou falar algo, mas a mãe a interrompeu com um gesto suave. Levantou-se, foi até ela e a abraçou. Mas não foi um abraço qualquer. Foi o abraço mais verdadeiro que aquelas duas já haviam compartilhado. Um abraço que falava por todas as palavras que faltaram, que pedia desculpas e oferecia perdão, que dizia: eu tô aqui, mesmo depois de tudo. Elas choraram juntas, de cabeça encostada, de coração limpo. Naquele instante, Valentina sentiu algo que jamais havia sentido antes: pertencimento. Ela, que passou anos querendo fugir da própria história, agora se agarrava a ela com orgulho. Porque aquela mulher cansada, de mãos calejadas e amor infinito, era o alicerce de tudo o que ela era. Obrigada por nunca ter desistido de mim, mãe. Eu nunca nem cogitei, filha. Quando a gente ama, a gente espera. E naquele abraço, que demorou anos para acontecer, duas mulheres renasciam. A mãe incansável e a filha arrependida. E o amor finalmente encontrou o espaço que sempre mereceu. Anos depois, numa tarde dourada de outono, Valentina caminhava com Gabriel pela praça do bairro. O menino corria à frente, feliz, com os cabelos bagunçados e o rosto suado. Valentina sorria enquanto o observava brincar, não com o orgulho superficial de antes, mas com a plenitude de quem conhecia o valor do amor real. Marisa os acompanhava de longe, sentada num banco de madeira, com um casaquinho leve sobre os ombros e os olhos brilhando. Tinha envelhecido um pouco, mas havia paz em cada ruga. Havia gratidão em cada gesto. Ao ver o filho cair e se machucar de leve, Valentina correu até ele, limpou o joelho, o abraçou com firmeza e disse baixinho: calma, meu amor, a mamãe tá aqui, eu não vou sair do seu lado. E assim que disse isso, parou. Sentiu um nó na garganta. E então sorriu com os olhos molhados. Porque naquele momento percebeu que havia repetido exatamente as mesmas palavras que ouvira da própria mãe, tantos anos atrás, quando ainda era uma menina mimada, que achava que tudo era obrigação. Agora era ela quem oferecia aquele amor. E mais do que isso, agora ela entendia. Gabriel correu de novo e Valentina se sentou ao lado da mãe no banco da praça. Lembra quando eu dizia que nunca queria ser como você? Marisa sorriu com aquele jeito doce de sempre. Lembro, mas nunca acreditei de verdade. Pois é,
disse Valentina rindo baixo. Eu não queria, mas hoje eu agradeço a Deus por ter me dado exatamente a mãe que eu precisava, a mãe que esperou por mim, que me ensinou pelo exemplo, que me amou até quando eu só sabia machucar. E você aprendeu, filha, no tempo certo. Aprendi, mãe. Aprendi que a gente só reconhece o valor de uma mãe quando tenta ser uma. As duas se olharam e ali, sem precisar dizer mais nada, se entenderam. Porque o amor entre mãe e filha pode ser adiado, negado, até desprezado por um tempo. Mas ele é paciente, ele espera, ele renasce, e quando finalmente floresce, cura tudo. Naquele dia, naquela praça, 3 gerações caminhavam juntas. Uma avó que nunca desistiu, uma filha que finalmente entendeu, e um neto que cresceria cercado do amor que levou uma vida inteira para ser compreendido. Porque o perdão, o verdadeiro, mora onde há amor. E só ali ele encontra abrigo para durar para sempre.